A BYD aqui no Brasil é muito mais conhecida pelos seus carros 100% elétricos do que pelos seus veículos híbridos. Então, na linha 100% elétrica, a gente tem Dolphin Mini, Dolphin e OnePlus, Seal, Ram, Tam, além, é claro, também de seus veículos comerciais. E na linha de carros híbridos, esse aqui é o único carro que a gente tem hoje oferecido aqui no Brasil. O BYD Song Plus DM-i, um SUV médio com porte de grande que quer brigar por um preço acessível e por uma tecnologia híbrida muito interessante. Então no vídeo de hoje a gente vai explorar todos os detalhes desse carro e explicar por que esse aqui é o SUV, o carro híbrido hoje no Brasil mais vendido. Bora lá! E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. A BYD é uma marca muito importante, não só no mercado automotivo, mas também para o próprio país, para a China como um todo. É uma das marcas que está sendo o porta-voz desse novo momento do país, onde ele é capaz de desenvolver tecnologias muito modernas a baixo custo. Mais ou menos a mesma coisa que a Honda e a Toyota foram para o Japão lá na década de 70, 80, 90. E dentro da linha da BYD existem duas categorias diferentes, duas linhagens diferentes. A gente tem a linhagem Ocean, com carros um pouquinho mais baratos, mais modernos, mais cool, e de onde vem o Seal, o OnePlus, o Dolphin e o Dolphin Mini. E a gente tem a linhagem Dynasty, de onde vem os carros um pouquinho mais trabalhados, um pouco mais caros no geral. Onde a gente tem aqui o Song Plus e também o Ram e o Tam. Dentro dessa linhagem Dynasty, todos os carros eles trazem nomes de dinastias chinesas, Então aqui o nome Song Plus, não vem de Song, música em inglês. Ele vem de Song, a dinastia chinesa ali do início do segundo milênio. Então é um carro médio, um SUV médio, ou seja, ele briga na mesma categoria aí de Taos, Corolla Cross, Jeep Compass, Raval H6 e Caoa Chery Tiggo 8. Só que ele é um carro um pouco mais grandão mesmo do que boa parte dos seus concorrentes. No vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre isso, vocês vão ver como que o espaço interno aqui realmente é muito bom, mas até mesmo por fora, você percebe como ele é um carro de presença, como ele é um carro que é grande, grande mesmo. E a tecnologia que a gente encontra ali por baixo do capô é a tecnologia que a BYD chama de DM-i, um conjunto híbrido PHEV que tem um funcionamento bem interessante. Quando a gente fala sobre veículos híbridos, a gente não está falando de apenas uma única tecnologia. Falar que um carro é híbrido basicamente significa que ele tem um motor a combustão e um motor elétrico que os dois funcionam juntos. Mas dentro dos carros híbridos existem três configurações diferentes. Existem os híbridos leves, que é por exemplo o Kia Stonic, ou seja, um motor elétrico bem fraquinho que funciona ou junto do câmbio ou junto do alternador para realmente dar um leve no carro, Ele funciona quase como um start-stop um pouquinho mais avançado. Acima deles, a gente tem os híbridos HEVs, ou apenas híbrido, ou híbrido full, que é o caso ali do Corolla Cross, do Corolla e também do GWM Aval H6 HEV. Como funciona esse sistema híbrido full? A gente tem um conjunto de baterias pequeno se comparado aos carros híbridos plug-in, mas a gente tem um conjunto de bateria um pouquinho mais robusto e um motor também um pouco mais forte. Ou seja, o carro consegue funcionar apenas com seu conjunto elétrico. Ele não depende ali do motor a combustão para andar em velocidade de cidade ou até em algumas situações de estrada. E acima disso, a gente tem o terceiro tipo de híbrido, que é o híbrido PHEV, ou híbrido plug-in, que são aqueles carros que são híbridos, mas você consegue ligar ele na tomada da sua casa. E como funcionam esses híbridos PHEVs? A gente tem um conjunto de bateria maior do que os híbridos HEVs e um carro que realmente consegue ter uma autonomia razoável funcionando apenas com motor elétrico. Quando a gente fala aqui dessa categoria, a gente está falando de GWM Aval H6 PHEV, do próprio Song Plus e também do Caoa Chery Tiggo 8 Pro. Então, existem várias configurações diferentes, mas aqui no BYD a gente tem uma bateria de 8,3 kWh, que consegue ser carregado ali através da tomada e que dá uma autonomia para ele, no modo 100% elétrico, de 31 km, de acordo com os números do Inmetro, ou 50 km de acordo com os números da BYD. Pelos nossos testes, a gente viu que realmente ele consegue ficar muito próximo aqui dos 50 km. Mas
a gente tem um conjunto bem menor do que a gente tem nos seus concorrentes. Lembrando que o Tiggo 8 Pro tem uma bateria de 19 kWh e quando a gente fala do GWM PHEV, a gente está falando de um carro com mais de 30 kWh de bateria. Ou seja, é um conjunto um pouquinho limitado. E para fazer, né, esse conjunto de bateria, esse conjunto motor, o que a gente tem de números aqui? A gente basicamente tem um motor 1.5 aspirado de apenas 110 cavalos, ou seja, um motor bem fraquinho, que está ali plugado a um motor elétrico de 179 cavalos. Os dois juntos dão uma potência combinada ali na casa dos 230 cavalos, ou seja, números bem bons. E de torque, a gente está falando de um torque combinado também na casa dos 40 kgfm, ou seja, um desempenho muito, mas muito legal. Mas é claro que tudo isso fica muito limitado pela capacidade da bateria. A gente está falando aqui de um carro que tem um tanque de 60 litros, uma bateria ali de 8,3 kWh e consegue ter uma autonomia aqui na estrada que chega aos 1.100 km, ou seja, um carro com autonomia muito grande. Só que é claro, quando você está falando de viagens, principalmente na serra, a gente está falando de um conjunto de baterias um pouquinho mais fraco e que pode praticamente zerar nessas situações. E quando isso acontece, esse carro aqui fica dependendo 100% do seu motor 1.5 aspirado, que é um motor fraco, e que tem ali um câmbio CVT atrelado a ele. Ou seja, essa é uma clara limitação aqui do Song Plus se comparado aos seus concorrentes. E a gente está falando aqui de um carro ano 2024. Dizem rumores que para a linha 2025 a BYD vai manter esse mesmo conjunto de motor elétrico e a combustão, mas colocando um conjunto de baterias maiores, né, quase 3 vezes o tamanho do conjunto que a gente tem aqui. Aí sim, o carro vai ter uma autonomia maior ali, 100% elétrica, e também vai conseguir lidar melhor com essas situações de subida de serra. Aqui por baixo do capô, né, vocês devem ter visto que a gente tem basicamente um plasticão aqui e a gente tem essa tampa. Mas a gente, é claro, não tem aqui um front trunk, né, não tem uma malinha aqui na frente que você consegue colocar objetos. O que a gente tem aqui por baixo dessa capa é uma portinha aqui de manutenção para o motor 1.5 aspirado, né, o famoso DMI 1.5 aspirado. Mas é realmente só uma capinha aqui para manutenção. E repara, olha, a gente tem o motor, a gente tem toda essa carenagem de plástico aqui em cima, a gente tem uma manta acústica aqui em cima desse motor e a gente tem uma segunda manta acústica no capô. Ou seja, todo o isolamento acústico desse carro aqui é muito, mas muito bom mesmo. Na hora que a gente for dar a volta, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas realmente, um baita destaque. E lembra que eu tinha comentado com vocês que aqui a gente está falando de um SUV médio, mas que tem um porte realmente bem grande? Então, quando a gente olha as medidas, a gente vê que isso é verdade. A gente está falando de um carro com 4,70 m de comprimento. Para vocês terem ideia, ele é 30 centímetros mais longo do que um Jeep Compass e consegue ser maior até mesmo do que o Aval H6, que também é um carro com porte bem grandão. De entre-eixos, a gente está falando de um carro com 2,76 m de entre-eixos, ou seja, um entre-eixos bem grande, maior do que o Corolla. E a gente está falando de um carro também bem largo, com 1,86 m de largura. Talvez, de todas essas medidas, a única que seja um pouquinho mais limitada, né, é a altura dele. Que a gente está falando de um carro de 1,68 m de altura. Mas olha, sinceramente, eu estou até curioso para saber como que foi feita essa medida. Porque repara, eu tenho 1,76 m e na hora que eu encosto aqui no carro, olha, ele tem quase a minha altura. Mas a altura realmente é a dimensão um pouquinho mais limitada que esse carro tem. E de vão livre a gente está falando de 18 centímetros. Não é um carro com vão livre realmente muito grande, mas um vão livre respeitável. Suspensão dianteira McPherson. Na traseira a gente também está falando de um conjunto de suspensão independente. E os pneus são 235/50 aro 19. Ou seja, a gente tem uma baita rodona aro 19, mas ao mesmo tempo a gente consegue ter um pneu com uma altura bem bacana. Então é um carro que consegue passar com bastante suavidade em buracos e imperfeições do asfalto. E todo o ajuste de suspensão dele é muito focado no conforto. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E essa traseira aqui do Song Plus segue a mesma linguagem visual que a gente encontra nos outros carros da marca, né? Com essa lanterna aqui que liga ponta a ponta da traseira do carro. Dá uma carinha bem de Porsche, né? Uma coisa meio Macan aqui atrás. É bonito, mas pessoalmente de todos os ângulos do carro, talvez essa traseira é o lugar que eu menos goste. Mas é um carro bonito, não tem como negar. E o porta-mala, é claro, a gente está falando de abertura elétrica. Então é só você chegar, apertar e ele abre para você. E com esse porta-mala aberto, a gente consegue acessar o porta-mala que, segundo os números da BYD, tem 570 litros de capacidade. Mas olha, eu acho que vale comentar aqui que esse porta-mala
tem a mesma limitação que a gente já tinha comentado no Haval H6. Então é claro, a gente está falando de um porta-mala muito fundo, olha, reparem, realmente fundo, quase um porta-mala de sedã. Mas ao mesmo tempo a gente está falando de um porta-mala bem baixo, né? A distância aqui entre o assoalho e a tampetinha aqui, essa cortininha da parte de cima, é bem baixo. O que significa? Significa que bem provavelmente essa litragem aqui na casa dos 570 litros que a BYD divulga é a litragem medida desse assoalho aqui até o teto do carro. Uma litragem que a gente sabe muito bem que não é utilizável na maior parte dos cenários. Ou seja, é um porta-mala bom? Sim, é um porta-mala bom, mas ele não é nem tão fundo quanto o do Haval H6 e também não é tão profundo, tão alto quanto a gente encontra no Compass, por exemplo. E aí você pode também me falar, pô, mas isso é porque aqui embaixo do assoalho a gente tem outro nível do porta-mala. E não, a gente está falando de um carro que aqui pela parte de baixo tem apenas o kit de reparo e, inclusive, um coletinho de segurança chinês, olha que bacana. Mas é um carro que depende aqui de um kit de reparo, né? A gente também não tem aqui por baixo um step, o que para um carro que tem uma autonomia aqui de 1.100 km também não deixa de ser uma limitação. Caso você queira ganhar um pouquinho mais de espaço aqui no porta-mala, é claro, você pode chegar os bancos aqui um pouquinho para frente. Então, olha, a segunda fileira de bancos a gente deixou esse aqui na posição mais deitada, esse aqui na posição mais para frente, e com isso você ganha aqui alguns centímetros a mais que podem fazer toda a diferença na hora de você colocar uma mala ou uma mochila aqui na hora de fazer uma viagem. Bom, esse é o espaço aqui do porta-mala, e para fechar aqui a tampa, que é uma tampa muito bem acabada, né, toda em plástico e tudo mais, você tem dois botões. Um botão que apenas fecha a tampa e um segundo botão aqui com um cadeado que, além de fechar a tampa, também trava o carro. Vou apertar esse segundo botão aqui para vocês verem, olha. Ele tem um mecanismo elétrico que faz o fechamento aqui da tampa e o carro também se travou. Repara ali nos retrovisores rebatidos. Mas, agora que vocês já viram o carro aqui por fora e o porta-mala, bora lá para dentro que eu quero te falar um pouquinho mais sobre como que é a sensação no interior aqui do Song Plus. E o BYD Song Plus tem um grande diferencial aqui frente aos seus concorrentes, que nessa mesma faixa de preço oferecem apenas conjuntos híbridos HEV. E outro diferencial legal que o BYD tem aqui frente aos seus concorrentes é o teto solar panorâmico, que não é o único da categoria nessa faixa de preço que tem um teto, mas reparem o tanto que esse teto abre. Ele abre muito, muito mesmo. A gente tem um espaço aqui simplesmente gigantesco. E é claro, além de ser um teto que abre bastante, a gente tem um teto que vai ali bem até o final. Na hora que eu estiver falando ali do banco traseiro, eu falo um pouco mais sobre isso. E todo esse controle do teto solar é feito através de botões touches que ficam aqui na parte de cima e do centro do painel. Assumo que são botões bem intuitivos, é fácil de usar, né? Você faz aqui um único toque, por exemplo, e ele fecha para você. A mesma coisa com a cortina, que tem esse mesmo funcionamento. Mas digamos que eu sou um pouquinho mais old school. Eu ainda preferiria se a gente tivesse aqui botões físicos para fazer essa configuração. Mas funciona, pelo menos isso. E falando aqui do interior como um todo aqui, do BYD Song Plus, a gente está falando de um carro que segue a mesma linguagem de design que a gente já encontra nos outros carros da BYD aqui no Brasil. Então você entra num Seal, você entra num Dolphin, você entra aqui no Song Plus, todos eles têm um interior bem similar. Ou seja, a gente está falando aqui desses bancos que tem essas junções de cores bem interessantes, né? Então, um branco, um bege aqui com costuras laranjas, com esse cinza aqui na lateral. Bancos bonitos, extremamente confortáveis e inteiriços, né? A gente não tem aqui aquele apoio de cabeça com ajuste de altura, que, querendo ou não, acaba sendo uma limitação. E aqui no painel principal, né, o que a gente vê é um interior também bem parecido aqui com os outros carros da linha, mas talvez com formas um pouquinho mais tradicionais, um pouco menos dinâmicas do que a gente encontra nos BYDs da linhagem Ocean. Ou seja, a gente tem aqui um volante de 3 raios com um formato bem tradicional. A gente tem aqui uma boa jogada de cor, né? Essa parte aqui com costuras, né? E um soft touch em cima, com um black piano, com uma faixa texturizada, com esse prata escovado, com a parte aqui também em vinil acolchoado, com todo esse console central que é extremamente bem fixo aqui no meio, que tem carregador por indução, que tem toda essa parte aqui central com seus comandos principais. E que por fim, a gente tem aqui um baúzão, um baú realmente muito grande, que ele se abre e ele tem essa partezinha ajustável também. Então, você consegue usar isso aqui para conseguir acessar os porta-copos, que ficam um pouquinho mais escondidos aqui, ou você pode puxar isso aqui para frente e usar apenas como um porta-moeda, um porta-cartão, alguma coisa desse tipo.
Uma das vantagens desse carro, né, de ser um carro bem largo, é que a gente tem esse console central aqui numa posição um pouquinho mais alta, mas sem passar uma sensação de carro apertado, o que nunca deixa de ser uma coisa bem positiva. E o fato dele ser um console central alto significa que a gente tem um espaço simplesmente gigantesco aqui dentro do baú. Além de tudo isso, a gente também tem um segundo nível aqui dentro desse console central, onde a gente tem aqui tomadas USBs, entradas de cartão SD e esse pequeno porta-objeto aqui onde você consegue deixar o celular, carteira e coisas do tipo. E eu acho que essa parte aqui de baixo é especialmente importante nesse carro porque, lembrando, assim como todos os outros BYDs, a gente não tem espelhamento de celular sem fio. Então a gente depende do Android Auto e do Apple CarPlay através do cabo. Então, pelo menos o cabo ficando aqui embaixo, né, você nem vê seu celular aqui. Ele fica bem escondidinho ali na parte de baixo. E lembra que eu tinha comentado com vocês que a gente está falando de um carro com interior um pouquinho mais tradicional? Então, apesar da gente ter a central multimídia gigantesca aqui no meio, né, e inclusive ser aquela central multimídia giratória que as pessoas tanto gostam de mostrar, né, sempre a primeira coisa que você mostra para um amigo, para um parente na hora que você entra dentro de um BYD, aqui no console principal, né, no painel, a gente tem uma configuração um pouquinho mais tradicional. Então a gente não tem aquela telinha flutuante pequenininha que a gente encontra no Seal ou no Dolphin, por exemplo. A gente tem um console realmente integrado aqui na parte superior do painel e que tem uma leitura um pouquinho complicada, grafismos um pouco chineses demais para o meu gosto. Mas pelo menos é uma solução melhor do que a gente encontra ali no Dolphin com aquele micro painel que ele tem. Mas bom, bora falar um pouquinho dessa multimídia aqui que tem muita coisa legal aqui. E para quem já conhece outros carros da BYD vendidos aqui no Brasil, todo esse sistema operacional aqui vai parecer bem familiar. Então a gente está falando de um sistema bem completinho aqui, que tem navegação embarcada através de um aplicativo próprio, inclusive com informações de internet. A gente está falando de um carro aqui que é um carro conectado. A gente tem também o Spotify, onde você consegue logar na sua conta e ouvir músicas sem espelhar no celular. Outra funcionalidade aqui que depende de um chip de internet. E a gente, é claro, tem também rádio. Então você consegue ouvir músicas aqui da forma que você achar melhor. Além disso, a gente também tem os controles do ar-condicionado, que ficam aqui todos na central multimídia. Então a gente está falando de um ar-condicionado digital automático de 2 zonas, né? Você consegue selecionar as temperaturas aqui pela lateral e aqui você liga e desliga o ar-condicionado, liga o modo automático, liga a forma do ventilador mais forte, desembaçador, tudo fica aqui nesse lado de dentro. E a gente também tem bancos ventilados e aquecidos. Então, olha, se você quiser aqui ligar o ventilador dos bancos dianteiros, você consegue ligar por aqui e também você consegue ligar o aquecedor. E tudo funciona de uma forma bem rápida, bem intuitiva. Realmente não tenho muitas críticas aqui a esse sistema. Além de, claro, a gente não ter botões aqui onde você consegue fazer muitos controles aqui fora da central. Mas daqui a pouco eu mostro um pouquinho mais para vocês sobre isso. Além disso, a gente também consegue ver aqui a câmera 360, que é outra funcionalidade bem comum que a gente também encontra em outros carros da BYD. E é uma câmera 360 com uma qualidade muito, mas muito boa. Você tem essa visualização 3D, né, onde você vê aqui uma miniatura do carro e todas essas câmeras aqui na sua lateral, ou você consegue ver a imagem direta das câmeras. Então, a câmera dianteira, a câmera traseira, as duas câmeras laterais, uma de cada lado, e você também pode escolher essa visualização aqui, onde você vê todas as câmeras juntas. Mas essa visualização aqui, sinceramente, não faz muito sentido, né? É melhor você ver essa outra câmera aqui na lateral, que sempre fica vista por cima. Além disso, a gente também tem várias configurações aqui do carro, né? Então, indo aqui para Home e clicando aqui, eu consigo ver algumas configurações aqui de sistema, bem básica, de som também, nada muito diferente do normal. Algumas configurações da tela aqui, né? Você tem o modo claro e o modo escuro. Eu pessoalmente gosto do modo escuro. Você também pode deixar aqui no automático, que vai variar de acordo com o farol do carro. Você também tem aqui algumas questões de gerenciamento de aplicativos, de versões, coisas bem simples que a gente encontra em outros carros. Mas de diferencial aqui, né, o que a gente tem? A gente tem aqui uma aba só falando sobre ADAS, né, sobre assistências à direção, onde a gente tem aqui o Cruise Control inteligente, que é basicamente o piloto automático adaptativo. A gente tem aqui para você ligar ou desligar o reconhecimento de sinais de trânsito, o assistente de farol alto, o sistema de faixa, né, então você consegue fazer tanto a correção automática, né, quanto também a vibração no volante quando você está saindo da faixa ali na estrada. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso.
E a gente também tem outro sistema de segurança aqui, então aviso de colisão, AEB, né, o freio automático. A gente tem o detecção de ângulo morto, né, que é uma configuração, um nome bem estranho para a gente chamar aqui do detector de ponto cego, né, que aparece ali nos retrovisores, mas aqui chama de detecção de ângulo morto. E é claro, a gente tem aqui os outros sistemas de segurança que a gente já espera de carros nessa faixa de preço. Então, 6 airbags, controle de tração, controle de estabilidade e tudo mais. Dentro da parte aqui de energia, a gente também tem uma telinha bem completa com várias opções aqui para você mexer. Então você pode mexer na intensidade de regeneração, que é basicamente a força, né, aquela força de frenagem que você vai ter na hora que você tira o pé do acelerador. Eu pessoalmente achei confortável deixar aqui no alto, mas a diferença entre a padrão e a alta é bem pequena, então acho que não tem por que não deixar aqui e economizar um pouquinho de bateria. Você também tem essa configuração aqui de mínimo de carga, né, na bateria, que no modo automático ele fica gerenciando isso de forma automática, mas vale a pena em viagens mais longas você deixar aqui no modo safe, colocar aqui pelo menos uns 50%, que aí você garante que ele vai ficar com cerca de 50% de carga na bateria. O que no caso aqui de uma viagem longa, de serra principalmente, vai te ajudar a não cair naquele cenário onde o carro vai ficar funcionando apenas com o motor a combustão. Então, é algo que você pode mexer aqui conforme a sua necessidade. Se você está dirigindo na cidade, né, e você quer plugar o carro ali todo dia à noite e rodar só no modo elétrico, né, no modo EV, você pode deixar aqui no 25% e ele vai evitar ao máximo de usar o motor a combustão. A gente consegue mudar aqui como que vai ser exibida a bateria, se vai ser por porcentagem ou por quilometragem de autonomia. Eu gosto de deixar por porcentagem. E a gente também tem o modo de exibição de autonomia, que pode ser o padrão ou o dinâmico. A diferença disso aqui é que o padrão ele vai jogar os 1.100 km e o dinâmico ele vai ver de acordo com o seu consumo mais recente. Você consegue colocar aqui o carregamento inteligente, né? Então definir a hora que você vai iniciar o carregamento e terminar o carregamento. Isso é muito útil para quem deixa o carro carregando dentro de casa durante a noite. Você tem aqui uma forma aqui que você consegue usar a eletricidade do carro para carregar outras coisas. Você tem aqui também algumas informações, meio de computador de bordo aqui, falando sobre a parte de energia. E você também tem esse gráfico onde mostra como foi o seu consumo de energia e de combustível em cada momento. Então, olha, dá para perceber que nessas nossas voltas aqui na estrada, olha, ele usou bastante aqui o motor elétrico, mas também bastante o motor a combustão. E na cidade, olha, ele tem variações um pouquinho maiores, em momentos onde ele usa mais o motor elétrico, o verdinho, e momentos onde ele usa mais o motor a combustão, o amarelo. Mas isso tudo varia bastante de acordo com o seu uso. Dentro aqui de configuração do veículo, você consegue mexer aqui no modo de direção, que é basicamente o peso que você vai ter na direção, o modo de frenagem também, que vai variar ali tanto a regeneração da bateria, como também o pedal do freio. Você também consegue configurar aqui as luzes interiores, né, a luz ambiente aqui do carro, de acordo com a cor e com a intensidade que você quiser, e inclusive você consegue fazer diferente aqui para a parte da frente e de trás do carro. Então, bem simples, bem legal de mexer. Você também pode mexer nos espelhos retrovisores, memória inteligente, que é muito útil aqui, por exemplo, para você lembrar do modo save, né? Você desligar o carro e ele continuar mantendo a bateria ali nos 70%, nos 25%, como você escolher. Configurações básicas de ar-condicionado, dos bancos, janelas e tudo mais. É realmente aqui um lugar onde você consegue brincar com bastante coisa na central. E além de todas essas configurações da central multimídia que vocês viram, a gente também tem um assistente de voz. Então eu consigo falar aqui com o carro para ele, por exemplo, abrir o teto, mudar a música, ligar o ar-condicionado e coisas básicas do tipo. Eu sinceramente não sou muito fã aqui desses assistentes de voz, eu prefiro o bom e velho botão aqui para você fazer essas configurações. Mas bom, apesar de ter essa central multimídia aqui muito bacana no centro do painel, o painel principal, né, o display que a gente tem aqui na frente do volante, não é tão completo quanto a gente encontra aqui no meio. E dentro dessa tela aqui a gente tem realmente muitas informações. Aqui do lado esquerdo a gente tem um diagrama de energia, né? Então nessa parte verde aqui significa que está carregando a bateria. Na parte branca significa que ele está gastando ali de uma forma ecológica. E na parte vermelha significa que ele está focado em potência. Ou seja, você está consumindo a bateria e também com o motor elétrico, com o motor a combustão ligado. Aqui na parte de baixo a gente tem um indicador de bateria do carro, né? Então a gente está com 18% de carga aqui na bateria. Aqui um pouco mais à direita a gente tem um indicador de autonomia e do tanque de combustível, então a gente está com um tanque praticamente cheio e com uma autonomia de 1.037 km. E aqui do lado esquerdo a gente tem apenas o velocímetro. Aqui na parte de cima a gente tem um relógio,
um indicador de qual que é o modo que o carro está. Então o modo HEV é o modo híbrido com motor elétrico e a combustão junto, e o modo EV é o modo 100% elétrico. Mas o carro não vai me permitir entrar nesse modo agora, exatamente porque minha bateria está numa posição um pouquinho mais baixa. Aqui eu tenho o indicador do câmbio e aqui o modo Eco, que eu consigo trocar aqui também através do painel central e colocar no modo Sport, percebe que fica vermelhinho aqui em cima, no modo normal, que fica apagado, e no modo Eco, que fica com essa partezinha azul. Mas ele não é um painel exatamente configurável, né? Então a gente tem aqui um computador de bordo, onde você consegue mexer em algumas informações aqui do carro. Então, entre elas, você consegue mudar o tema do painel. A gente tem aquele tema que é o chamado Fashion, e esse tema aqui, que é o tema tradicional, clássico. A gente também tem um modo aqui de acelerador, que é basicamente para você colocar aqui no modo marcar a sua aceleração, o seu tempo de 0 a 100. Mas, poxa, a gente está falando de um carro pesado que não tem um motor tão forte assim, então isso aqui, sinceramente, é uma besteirada de todo tamanho. Eu não vejo propósito nenhum de você usar esse modo aqui. A gente tem também um lugar onde a gente consegue fazer um ajuste da temperatura do ar-condicionado, tudo isso através do volante. Então você tem ali uma forma alternativa ao invés de usar ali a central multimídia. E a mesma coisa com a velocidade do ventilador. Então você também consegue ajustar a velocidade do ventilador através aqui do volante. Aqui do lado a gente tem as informações de computador de bordo, onde você consegue ver ali o consumo médio do carro. Você consegue, aqui no caso dos 50 km, aqui o consumo médio desde o momento que você zerou. Você consegue ver a pressão do pneu e temperatura do pneu de forma direta, uma coisa bem interessante, não são todos os carros nessa categoria que tem essa informação. Você consegue ver quantos litros você está gastando por hora, então, só por curiosidade, olha, eu estou com o carro parado aqui com o motor a combustão ligado e com ar-condicionado, e ele está usando aqui uma média de 1,8 litros por hora, ou seja, a cada 1 hora que eu ficar parado com o carro com o ar-condicionado ligado, ele vai gastar 1,8 litros. Consigo ver aqui também algumas autonomia aproximada, né? Então do lado esquerdo a autonomia elétrica e do lado direito a autonomia do motor a combustão, quantos litros de combustível eu consumi desde a última vez que eu zerei, e algumas outras informações aqui bem convencionais. Além, é claro, do fluxo de energia, onde eu consigo ver a capacidade da bateria e se é a bateria que está rodando as rodas através desse motorzinho aqui de meio, ou se é o motor a combustão, né? Esse motor aqui da parte da frente que está fazendo as rodas girarem. Tudo isso é forma bem dinâmica, né? Na hora que você está dirigindo o carro, você vê isso constantemente mudando, que é basicamente a tecnologia DMI híbrida que a BYD tanto fala. E para quem procura um SUV, provavelmente a ergonomia aqui do Song Plus vai agradar bastante. Mas ele tem sim algumas limitações aqui, provavelmente pelo fato de ser um carro desenhado na China e principalmente para o público chinês. E bom, o que isso significa? Significa que a gente tem aqui um banco um pouquinho curto. É o mesmo problema que a gente encontra também em outros carros da BYD, né? Repara como que o meu joelho fica 3 dedos aqui depois do final do banco. O suporte não é dos melhores. Mas tirando essa limitação aqui do comprimento do banco, todo o resto é bem ok. A gente está falando de pedais que ficam bem posicionados, sendo o pedal do acelerador bem ao estilo Volkswagen, repara, Volkswagen não, perdão, bem ao estilo BMW, com a base aqui no chão, então um pedal numa posição bem ergonômica. A gente também tem um terceiro pedal, né, um apoio de pé numa posição bem agradável, não é um daqueles carros que tem um apoio de pé nem muito para frente, nem muito para trás, ele fica na posição natural aqui para mim. A gente tem um banco aqui, tanto do motorista quanto do passageiro, com ajuste elétrico. Então a gente consegue fazer o ajuste elétrico aqui da altura da frente do assento. A gente consegue fazer o ajuste elétrico aqui indo para frente e para trás do banco. E a gente também tem um ajuste elétrico aqui do encosto. Sinto falta talvez aqui de um ajuste de lombar, se for para ser um pouquinho mais detalhista. Mas sinceramente esses ajustes aqui são mais do que suficientes aqui para você conseguir achar a sua posição de forma bem confortável. O encosto também é muito bom. A gente está falando de um carro que tem abas bem largas aqui na lateral, né? Então isso te dá um bom apoio aqui em curvas, em momentos um pouquinho mais emocionantes, digamos assim. Mas ao mesmo tempo não é um banco que limita para pessoas maiores, mais largas. Então a gente tem abas aqui que abrem bem na ponta e conseguiria levar uma pessoa maior aqui de forma bem confortável. O cinto de segurança tem ajuste de altura, então uma coisa aqui que muitos modelos deixaram de ter aqui nos últimos anos. E esse ajuste de altura tem tanto aqui para o motorista, quanto também do passageiro. Todos os ajustes aqui que a gente tem desse lado, a gente também tem do lado de lá, o que é muito, muito interessante. Por fim, a gente tem um volante aqui que tem um ajuste de altura
e de profundidade, mas dessa vez um ajuste manual, né? A gente não tem um ajuste elétrico. E ele tem uma área até razoável, né? A gente consegue ter um volante que fica bem para fora, bem para dentro, a gente consegue fazer ele bem para cima e também bem para baixo. Mas eu acho que a gente tem uma outra limitação de um projeto chinês. Eu gostaria que esse volante ficasse um pouquinho mais perto de mim. Eu acabei tendo que mexer o assento, deixar o assento um pouquinho mais na vertical do que eu gostaria, para eu conseguir dirigir aqui numa posição confortável. Mas de todo modo, eu acho que a ergonomia aqui desse carro, apesar de não ser perfeita, é mais do que razoável e vai funcionar para pessoas altas, baixas, gordas, magras, praticamente qualquer tipo de corpo e também qualquer tipo de gosto. E falando um pouquinho aqui também sobre a ergonomia dos botões, né, dos ajustes aqui do carro, tá tudo sempre à mão, né? A gente tem aqui os ajustes, né, as aletas aqui da seta, o ajuste do farol, do limpador, a gente tem limpador automático, a gente tem farol automático, a gente tem todos os acertos do volante aqui, né, os botões aqui são botões físicos, então você consegue mexer aqui de forma muito fácil, muito legal. Tem a central multimídia aqui que fica nessa posição bem próxima, a alavanca de câmbio também é muito fácil de usar, e todos esses botões aqui no console central aqui também funcionam de uma forma bem simples, né? Você fica com tudo bem à mão. Ou seja, você está falando de um carro aqui que você consegue mexer em tudo mesmo, de forma bem simples. E lembra que eu tinha falado para vocês que o espaço aqui para objetos no meio é muito bom? Aqui na lateral e na porta não é diferente. A gente tem um porta-objeto aqui do lado do volante, seria meio que um cinzeiro, alguma coisa assim, mas a gente tem um pequeno porta-objeto aqui que você consegue guardar uma chave, uma carteira, algo do tipo. A gente tem os porta-objetos aqui também na porta, então a gente tem essa parte aqui de baixo, a gente tem a abertura do porta-mala e a gente aqui um pouco mais para cima a gente também tem um pequeno espaço, né, um porta-moeda, porta-chave aqui também na porta. E ele é emborrachado, né, para evitar de fazer barulho. Todo acabamento, né, todo o cuidado que a BYD teve aqui com esse carro é muito legal. Então toda essa parte aqui do centro é de vinil, a gente tem plástico aqui com soft touch em cima, a gente tem um black piano, a gente tem essa faixinha iluminada aqui no meio, a gente tem aqui um plástico também com essa textura de pele, mas uma qualidade muito boa. Realmente, a impressão de acabamento geral que esse carro passa em todos os pontos é extremamente positiva. E quando o assunto são os equipamentos, ele também não fica muito para trás. E tudo que vocês estão vendo aqui no interior e pelo lado de fora do Song Plus é de série. Esse carro é vendido aqui no Brasil em uma única versão de equipamentos e acabamento. Dizem que talvez a gente no futuro tenha outras versões aqui, talvez uma versão com facelift e bateria maior, talvez alguma coisa desse tipo, mas hoje a gente está falando de um pacote fechado. Então é claro, é um carro que tem aqui ar-condicionado de 2 zonas, automático, tem também o farol automático, tem os retrovisores rebatíveis, a gente está falando de um carro que tem freio de mão elétrico automático, que tem auto-hold, que tem câmera 360, então realmente é um pacote muito, mas muito completo, mas que me deixou desejar em 4 assuntos. O primeiro deles eu já tinha comentado com vocês, que é o espelhamento de celular via Android Auto e Apple CarPlay, que só funciona com fio. O segundo, que é o porta-luvas, que não é refrigerado, ele poderia ter uma refrigeração ali embaixo. E o terceiro e o quarto são 2 equipamentos que geralmente andam juntos, que é o limpador de para-brisa automático e também o retrovisor eletrocrômico. Então, 2 pequenos detalhes que ele poderia ter aqui, já que a gente está falando de um carro tão completo aqui, quando a gente olha os demais aspectos. Mas bora lá para o banco de trás, que lá a gente tem mais um lugar bem interessante para falar. E olha, aqui no canal a gente já testou muitos carros, eu imagino que cerca de uns 300, 400 carros nesses 8 anos de gravação. Mas sinceramente, eu acho que o Song Plus tem muita chance de ser o carro mais espaçoso que já passou aqui no canal em toda a história. Reparem, olha o espaço simplesmente absurdo que eu tenho aqui para minha perna. É impossível marcar isso aqui com dedos, né? Eu teria 8, 12, sei lá, 15 dedos de distância entre meu joelho e o banco da frente. Então, um espaço realmente fantástico. O banco aqui da frente, ele tem algumas limitações, né? A gente está falando de um banco que na posição mais baixa não tem um espaço tão bom aqui para o pé. Ele também não é um banco que chega tanto para trás, então limita um pouquinho para quem é alto lá na frente. Mas aqui, para quem está sentado na segunda fileira, realmente não tem muito do que reclamar. É um carro que você consegue viajar aqui de uma forma muito, mas muito relaxada. O encosto do banco aqui, então, nem se fala. Repara só como ele é deitado. É praticamente um sofazão. Lembrando que eu consigo ajustar aqui a inclinação dele para ficar numa posição um pouquinho mais na vertical, se eu quiser mais espaço no porta-mala. Numa posição intermediária, um pouquinho mais natural, que é a posição que eu pessoalmente gosto mais. Ou
Se eu quiser deitar, eu posso ficar nessa posição aqui de sofazão. Os bancos também são extremamente confortáveis, né? Seguem o mesmo padrão que a gente encontra lá na frente, inclusive com esse apoio de braço aqui no meio com 2 porta-copos bem grandes. Então, todo o conforto que você tem aqui atrás é excelente. Uma janela que abre até o final, um teto solar panorâmico que fica bem aberto, né? Que dá uma sensação muito boa aqui atrás, né? Uma entrada de luz, uma sensação de amplitude. E aqui no meio, né? No console central, a gente tem aqui as saídas de ar-condicionado e também 2 saídas USB convencionais aqui embaixo. Além, é claro, de um pequeno porta-objeto onde você pode, por exemplo, deixar o seu celular enquanto ele está carregando. Realmente um espaço muito bom. Talvez, só para não falar que ele é perfeito, esse banco poderia ser um pouquinho mais alto, né? A gente está falando de um carro que tem um assoalho plano, sem vão livre, né? Sem nenhum tipo de calombo, qualquer coisa aqui no meio. Mas a gente está falando ainda assim de um assoalho alto. Então, olha, numa posição que seria a minha posição mais confortável, repara que eu não tenho um suporte tão bom da minha coxa. Mas, sinceramente, gente, isso é só para não falar, para ser bem piegas, para ser bem detalhista. Porque, no geral, a gente está falando de um espaço absurdamente bom. E, além de tudo, para quem tem uma família grande, com filhos adolescentes, gosta muito de sair com os parentes, andar com adultos aqui no banco de trás, esse carro é possivelmente um dos melhores carros, se não o melhor carro para você fazer isso, tirando ali os veículos premiums maiores, que já vão custar 400, 500 mil reais para cima. Porque além da gente ter um espaço fantástico aqui para a terra, repara também o espaço lateral que eu tenho. Realmente eu preciso de me esforçar para chegar do outro lado aqui do carro. Então, seja os passageiros que estão aqui nas pontas, ou seja o passageiro que vai aqui no meio, vai com um conforto realmente muito bom. Talvez a principal limitação que tem aqui para quem vai no meio, é claro, é o fato de que a gente tem aqui o apoio de braço, né? Então o assento é um pouquinho mais duro do que ele seria aqui nas posições da ponta. Mas sinceramente, gente, é absurdo. É muito bom. Além disso, a gente também tem aqui 3 encostos de cabeça, 3 cintos de segurança de 3 pontos, Isofix e Top Tether, equipamentos que, vale lembrar, são obrigatórios por lei. Mas eu sei que vocês gostaram muito de conhecer aqui o BYD Song Plus pelo lado de dentro, pelo lado de fora, mas agora é hora da gente voltar ali para a posição do motorista para a gente falar um pouquinho sobre como que é a sensação de dirigir esse aqui, que é o híbrido plug-in mais barato do Brasil. Bora então começar a nossa volta aqui com o BYD Song Plus. Colocar o carro para andar é realmente muito fácil, é só você apertar o botão Start Stop aqui, ele não faz barulho absolutamente nenhum na hora que ele liga, e uma vez que o carro já está pronto aqui para andar, você coloca aqui no modo Drive. Como a gente está falando aqui de um carro híbrido, né? Nesse momento ele não faz barulho absolutamente nenhum, então um silêncio absoluto aqui no interior do carro. É até interessante, né? Você vê um carro grande desse jeito assim, andando de forma silenciosa, e ele não tem aquele apito, né, que era um obrigatório nos BYDs 100% elétricos até pouco tempo atrás. Então realmente é um carro totalmente silencioso, modo stealth total. E na hora que você começa a andar aqui, sem dúvida alguma, a primeira impressão que o carro passa é muito positiva, realmente da rigidez, da qualidade de construção que você tem aqui pelo lado de dentro. Além do silêncio, né, que você tem aqui do próprio conjunto motriz, né, você não ouve o barulho ali do motor a combustão funcionando, você também tem uma suspensão que trabalha de uma forma muito silenciosa, você tem uma direção que tem aqui um pezinho um pouco maior, mas ainda assim passa uma confiança muito boa e não é difícil em manobra. E apesar de ser um carro grande, né, você olha pelo lado de fora, olha as medidas, ele realmente dá a impressão de ser um carro grande, ele não é um carro difícil de dirigir, pelo contrário, ele passa a impressão de ser um carro muito ágil, boa parte por não ser um carro tão pesado assim, né? Pensando que 1,7 toneladas para um carro desse tamanho, um carro híbrido, né, com uma bateria aqui pelo lado de dentro, não é um peso tão grande assim. Outra coisa também, que é uma surpresa positiva aqui dele, é a facilidade de manobra. Você pode pensar que um carro aqui com 2,76 m de entre-eixos, quase 5 metros de comprimento aqui, vai ser realmente terrível de manobrar. Mas não é o que a gente encontra na prática. Além da gente ter a câmera 360 graus aqui, que ajuda pra caramba, a gente também tem um diâmetro de giro muito bom, de apenas 11,3 metros. Ou seja, um diâmetro de giro menor até mesmo do que alguns carros compactos que a gente tem aqui no país. Realmente um carro muito fácil de manobrar.
para vagas apertadas dentro de prédio, para estacionamentos apertados em shopping, qualquer situação aqui, um carro que você realmente não vai passar apuro. Outra coisa que é uma surpresa muito positiva aqui é a suavidade da suspensão. Quando a gente fez o teste aqui do Aval H6, foi um carro que a gente gostou bastante do rodar. Mas ele tinha algumas limitações, uma suspensão que em alguns impactos ali um pouquinho mais fortes, numa valeta, num quebra-mola, ele batia um pouquinho seco. Aqui no caso do Song Plus, a gente não percebe isso. Pelo contrário, um carro que passa aqui pelos buracos de uma forma muito, mas muito suave. Por outro lado, a gente acaba abrindo um pouquinho a mão aqui, realmente da dinâmica um pouquinho mais apurada. É um carro realmente totalmente focado aqui em conforto. Então aquela dinâmica legal que a gente encontra em carros como, por exemplo, o Taos e o Compass, daquela suspensão um pouquinho mais rígida, um pouquinho mais firminha, mas um carro muito bom de curva, aqui a gente não percebe tanto. Continua sendo um carro muito bom de curva, você vê, uma curva um pouquinho mais fechada, ele consegue ir sem nenhum grande sofrimento, mas essa suspensão um pouco mais macia, um pouquinho mais americana talvez, você percebe como ele passa aqui de uma forma um pouco mais suave. E em algumas situações ali, quando você tem ondulações frequentes, né, você percebe quase um efeito de ressonância aqui da suspensão, que também me incomodou um pouquinho. Acho que se não fosse esse pequeno detalhe aqui, dessa suspensão ser um pouco mole demais em algumas situações, eu acho que ela merecia uma estrelinha aqui especial. Mas como ele tem esse porém, ela vai ser apenas uma suspensão boa, tão boa quanto a gente encontra aqui nos outros carros da concorrência. E bom, estou aqui agora num trechinho de estrada, 60 km por hora, o carro está com 22% de bateria, então aqui eu estou preparado para usar toda a potência que ele tem. Vou mudar aqui no modo para o modo Sport, para ele realmente colocar aqui toda a potência que ele tem no chão. E acelerando em 3, 2, 1, pisei. Responde rápido, né? Motor elétrico. Tirei aqui um pouquinho para conseguir trocar de faixa. E olha como ele ganha velocidade com muita facilidade. Claro, a gente não está falando aqui de um carro esportivo ou qualquer coisa desse tipo. Nem é o objetivo dele. Mas desempenho aqui realmente não falta. É um carro que você vai ter aqui uma confiança muito boa para pegar uma estrada com o carro cheio, fazer uma ultrapassagem, qualquer coisa desse tipo. O porém que esse carro tem aqui é que pelo fato dele ter uma bateria pequena, né, ali só de 8,3 kWh, significa que no momento que essa bateria descarrega, que pode acontecer ali com certa frequência, em uma estrada de serra, um carro um pouco mais cheio, alguma coisa desse tipo, ele acaba dependendo muito do motor a combustão. E esse motor a combustão, que está ligado aqui a um câmbio CVT, né, um automático CVT ali com trogas continuamente variáveis, tem apenas 110 cavalos. E aí nessas situações, que são específicas, mas podem acontecer, você vai sofrer bastante. É um carro que a gente chegou a fazer alguns testes aqui um pouco mais extremos, e na hora que a bateria dele chega ali aos 15%, 12%, ele já começa a ir quase todo aqui para o modo a combustão. E aí é um carro que vai ter dificuldade para ganhar velocidade numa subida, que vai sofrer um pouquinho ali em estradas um pouquinho mais rápidas, e que vai acabar tendo um desempenho aqui muito parecido com o desempenho que a gente teria, sei lá, num Renegade 1.8, que está longe de ser um carro perigoso ou qualquer coisa desse tipo, mas não é um desempenho que condiz com as demais situações. Então, pode acabar decepcionando um pouquinho o motorista. Se você ainda quiser ter aqui uma proteção ainda maior para essas situações aqui de bateria baixa, você pode configurar aqui na central multimídia, ali no Save, e colocar 70%, né? Ele vai manter uma carga ali um pouco mais alta, vai evitar ali de usar potência demais para gastar muita bateria em situações mais suaves e realmente só vai usar o conjunto elétrico aqui quando for necessário de fato. Aí, nessa situação, você consegue ter um carro aqui que vai te dar uma autonomia de 1.100 km, um desempenho bom e sem te passar qualquer susto em uma ultrapassagem ou uma subida de serra. Falando aqui agora sobre as assistências à direção, né? Esse carro aqui ele tem um conjunto bem completo, basicamente tudo que você espera aqui nessa faixa de preço. Então é um carro que tem aqui o assistente de faixa, então repara, olha, eu estou andando aqui sem tocar no volante, ele chegou próximo da faixa, ele está automaticamente corrigindo aqui para a direita. Tudo isso de uma forma automática. É claro, eu não posso depender 100% desse sistema, e se eu ficar muito tempo aqui sem encostar a mão no volante, ele vai começar a apitar ali no painel e vai desligar esse assistência de faixa. Outra coisa que esse carro tem aqui é o piloto automático adaptativo, e um piloto automático adaptativo que funciona de uma forma muito natural.
basta um clique aqui no volante, eu seleciono a distância que eu quero ficar e pronto. Defini aqui que eu quero andar, por exemplo, a 120 por hora, que é a velocidade máxima aqui dessa via. Na hora que ele vê o carro ali na frente, né, tem um Uno ali na minha frente, ele vai parar de acelerar, vai manter a mesma velocidade do carro que está ali. Tudo isso de uma forma muito natural, muito suave, sem te passar qualquer tipo de susto. Aqui a gente também tem o sensor de ponto cego, então sempre quando tem um carro, uma moto, qualquer coisa aqui no seu ponto cego, ele vai aparecer o triângulozinho ali nos retrovisores, tanto aqui do lado do motorista, quanto também do lado do passageiro. E para fechar todo esse conjunto aqui de assistências à direção, a gente também tem um leitor de placa. Então aqui no painel, em cima do velocímetro, ele sempre fica ali o indicador da velocidade da última placa que você passou. Então você vai ver ali, seja na cidade, a 40, 50, 60 por hora, ou seja aqui na estrada, ele vai ler as placas e te colocar aqui a, sei lá, 80, 100, 120. Esse leitor de placa não é dos melhores. Em diversos momentos eu vi ele lendo a velocidade errada, demorando um pouquinho para atualizar. Pegando, por exemplo, uma placa de 40 km por hora que tem aqui de uma saída na lateral e colocando ela aqui no painel como se essa fosse a velocidade da via que eu tô. E outras situações assim que mostram como que esse sistema não é tão bem calibrado assim. Outro sistema que eu não achei tão bem calibrado foi o de manutenção em faixa. Sim, ele tem a correção automática, ele vai fazer a força aqui no seu volante para manter na faixa. Ele vai ter o sistema de vibração aqui sempre quando você comer uma faixa ou outra para avisar para você que você está fazendo esse movimento que você não deveria fazer. Mas uma coisa que eu não gostei aqui desse ajuste é que ele meio que fica naquele sistema pinball, sabe? Ele não te mantém no centro da faixa como se fosse um carro aqui numa direção semi-autônoma. Nada disso, ele fica te jogando ali, putz, eu vi a faixa de um lado, eu vi a faixa do outro, eu vi a faixa de um lado, eu vi a faixa do outro. E nesses movimentos, ele também não é tão rígido como a gente encontra, por exemplo, nos carros da Fiat e da Jeep, que ele não te deixa passar para outra faixa. Ele chegou ali, na faixa, ele te joga para o meio, para o outro lado de novo. Aqui não. Aqui ele deixa você comer um pouquinho da faixa e te joga para o outro. Então, putz, é um sistema que funciona legal. Ele te evita de comer faixa, de passar por alguma situação, de dar uma fechada em outro carro, qualquer coisa desse tipo. Mas está muito longe de ser um sistema aqui de condução semi-autônoma, qualquer coisa desse tipo. O que, sinceramente, não é um problema. E só para relembrar, né? Lembra que eu tinha ativado o piloto automático adaptativo aqui, olha? Continua atrás do Uno, distância fixa, 86 km por hora, tudo funcionando aqui na paz absoluta. E na hora que eu vou mudar de faixa, olha, fui aqui para a faixa da direita, por exemplo, a faixa está mais livre, né? Não tem nenhum carro aqui. Ele vai naturalmente ganhando velocidade novamente até chegar nos 120 km por hora. Essa parte aqui do piloto automático adaptativo eu achei perfeita, uma configuração realmente muito boa. Toda a sensação aqui dos pedais também é muito natural. Aqui nesse carro a gente não tem o modo de um pedal, então a gente não tem aquela opção de manter apenas o acelerador e usar o motor elétrico ali, a regeneração de energia para frear o carro. Aqui isso não existe, então você sempre fica ali no modo de condução convencional. E você pode ajustar aqui o acelerador para ter o modo onde você vai ter a regeneração padrão ou uma regeneração um pouquinho mais forte. Ajuste ali, na prática, muda muito pouco. A sensação que você tem ali de diferença entre os dois modos é mínima. Deixei aqui na regeneração mais alta, com isso eu consigo uma autonomia aqui um pouquinho maior, consigo economizar um pouquinho de combustível, mas nada muito diferente do que você encontraria em outros carros. O que é legal aqui é que, como a gente tem um motor elétrico bem forte, no momento de uma acelerada, né, de uma saída de pedágio, de uma ultrapassagem, ou então de uma saída de um sinal na cidade, você tem um desempenho muito legal aqui no modo 100% elétrico, sem necessidade ali do motor a combustão. Então, o torque instantâneo que a gente tem aqui, olha, pisei fundo, é muito bom. É um carro muito gostoso de dirigir na cidade, muito gostoso de dirigir na estrada, tem um isolamento acústico muito bom de vento, de pneu, um ótimo espaço interno. Mas o que a gente sempre vê como principal argumento de venda, seja nos vídeos que a gente vê sobre o BYD Song Plus, ou seja no próprio material publicitário da marca, o diferencial aqui é sempre a autonomia de até 1.100 km. Mas na prática, será que dá para conseguir números realmente tão bons assim? Bom, daqui a pouco eu chego ali. Vamos começar falando aqui um pouquinho antes sobre a cidade. Segundo o número do Inmetro, né, esse carro conseguiria rodar 31 km no modo EV, no modo 100% elétrico, sem o uso dos motores a combustão.
Segundo os números da BYD, esses números sobem um pouquinho mais, chegando a uma autonomia de cerca de 50 km no modo 100% elétrico. Na prática, o que a gente encontrou aqui é algo na faixa dos 40 km, isso rodando na cidade, num trânsito bem realista ali em São Paulo. Isso porque quando a gente chega ali por volta dos 20, 15% de bateria, o carro começa a ligar o motor a combustão para gerar um pouquinho mais de energia. Então a gente nunca consegue realmente zerar essa bateria. Ele sempre entra nesse modo de, entre aspas, ali, emergência antes disso, virando a chavinha ali para o modo HEV. Mas na prática, 40 km é o suficiente para a maior parte das pessoas fazerem ali seu trecho de cidade, de casa para o trabalho, de casa para a faculdade ou qualquer coisa desse tipo. Então você tendo um carregador, um wallbox ali na sua casa, você consegue rodar a maior parte do tempo no modo elétrico sem nenhum problema. Quando a gente fala ali do modo HEV, né, então você para de regenerar a bateria, né, você fica ali no momento, uma bateria estável, por exemplo aqui nos 25% andando na cidade, o consumo vai variar entre 15 e 25 km por litro com gasolina. Ou seja, num trânsito ali um pouquinho mais pesado, né, você vai pegar ali um pouco mais de trânsito, vai ficar parado, usando o ar-condicionado e tudo mais, ele vai ficar ali na faixa dos 15, nos 20 km por litro ali num trânsito um pouquinho mais realista, né, pegando um pouco de avenida, um pouco de trânsito de bairro e tudo mais, podendo chegar até uns 25 km num trecho ali um pouco mais otimista. Via expressa ali por volta dos 60 km por hora, um trânsito mais tranquilo de final de semana e situações desse tipo. Na hora que você fala aqui do consumo na estrada, aí você já pode ignorar esse cenário do EV. Você não consegue usar esse carro na estrada no modo 100% elétrico. Ou seja, os números que a gente está falando aqui são os números do modo HEV, usando a bateria e o motor a combustão em união. Com isso, a gente chega a um consumo aqui na faixa dos 18 km por litro. Ou seja, a autonomia aqui de mais de 1.000 km, considerando aqui o tanque de 60 litros, é realmente possível na estrada. Isso, é claro, mantendo um ritmo ali de uns 100, 110 km por hora. Assim como qualquer outro carro híbrido, se você quiser aumentar a velocidade ali para os 120, 140, você já vai depender muito mais ali do motor a combustão. E nesses cenários, esse consumo aqui de 18 km por litro pode cair aí até mesmo para os 14, até 12 km por litro, dependendo do quão pesado é seu pé. Mas, situações mais reais, dirigindo tranquilo, dá para você ir de Vitória até São Paulo, passando pelo Rio de Janeiro, com a maior tranquilidade. 1.000 km de autonomia aqui você tem com certeza. 1.100 é bem provável que você consiga também na maior parte dos cenários. E agora que vocês já conhecem o BYD Song Plus pelo lado de fora, pelo lado de dentro, e a gente também já deu essa nossa voltinha tanto na cidade quanto na estrada, acho que já temos insumos suficientes para chegar aos fatídicos pontos positivos e negativos desse carro aqui, que é sem dúvida um dos híbridos mais interessantes do Brasil. E o primeiro ponto positivo dele, sem dúvida alguma, é o seu absurdo espaço interno. E por que eu digo absurdo? Porque esse carro ele não é apenas espaçoso aqui no banco de trás. Porque espaçoso, o Taos e o Aval H6 também são. Mas a gente está falando aqui de um carro muito melhor do que esses seus concorrentes. A gente está falando de um carro que tem mais espaço para o joelho, que tem mais espaço lateral, que tem um banco que regula e que reclina pra caramba aqui atrás. Então, vai ser um carro que vai te levar ali os passageiros da frente, né, em seus 1.100 km de autonomia com muito conforto, mas principalmente quem vai aqui no banco de trás com um conforto ainda melhor. Realmente um estradeiro de marca maior. O segundo ponto positivo dele é a qualidade de construção. Então a gente está falando aqui de um carro todo muito sólido, assim como a gente encontra também nos outros carros da BYD, mesmo os modelos mais simples. Então uma qualidade construtiva boa que passa por todos os aspectos. Então um carro com isolamento acústico simplesmente fantástico, com um funcionamento de um motor a combustão muito silencioso, com uma qualidade de construção, de acabamento no interior realmente muito legal. Você percebe pelos materiais, pelas texturas, pela qualidade de montagem, pelos vãos e até mesmo pelo seu design externo, que também é muito bonito, muito vistoso. Um carro que realmente parece ser um carro de categoria superior. E essa parte da construção tem tudo a ver também com o seu terceiro ponto positivo, que é o excelente custo-benefício. Então a gente está falando aqui de um carro que tem um conjunto PHEV com preço similar a seus concorrentes com motorização HEV, como é o caso ali do Aval H6 e do Corolla Cross, ou então até mesmo de carros com motores a combustão flex, como é por exemplo o caso aqui do Jeep Compass. Só que aqui
além da gente ter um conjunto híbrido mais elevado, superior ao que a gente vê na concorrência, a gente também tem um carro com equipamentos muito bons. Então, tirando aqueles pequenos detalhes que eu tinha comentado com vocês anteriormente no vídeo, a verdade é que a gente leva um conjunto aqui muito, mas muito respeitável. E a sensação que você fica aqui na hora que você chega em casa é que você realmente pagou e está levando aqui por um produto que vale o seu preço. Mas é claro que nenhum carro é perfeito, e mesmo o BYD Song Plus sendo um carro excelente, ele também tem as suas limitações. E a primeira limitação dele, sem dúvida alguma, é a capacidade da bateria. Bom, lembra que eu comentei com vocês aqui, né? A gente está falando de um carro PHEV, que você consegue carregar na parede da sua casa e que vai dar uma autonomia ali de uns 30 a 50 km ali na prática. Isso é legal, sem dúvida alguma. Mas por outro lado, a gente está falando de um carro que em uma situação de subida de serra, que em uma situação de viagem com carga máxima e que em algumas outras situações específicas vai acabar sofrendo bastante. A tecnologia DMI de gestão ali de energia da BYD é muito inteligente. A gente também está falando de um carro extremamente eficiente, que tem um consumo de combustível excelente, tanto na cidade quanto na estrada. Mas em algumas situações específicas, se você não se preocupar, se você não se planejar, se você não colocar o carro ali no modo save para manter a bateria mais alta, você vai acabar dependendo 100% do motor a combustão. E enquanto boa parte dos seus concorrentes, tem motores a combustão mais potentes aspirados ou até mesmo motorizações turbo, aqui não. Aqui a gente tem um motor 1.5 de apenas 110 cavalos. Para levar um carro aqui de 1.700 kg e tão estradeiro quanto ele, que pode estar levando 5 pessoas aqui pelo lado de dentro, acaba sendo um motor muito fraco por conta do conjunto de baterias. Dizem que na linha 2025 a BYD vai trazer o conjunto de bateria maior. E aí, nessa situação, com um conjunto de bateria de 18, 19, 20 kWh, tudo isso muda e deixa de ser um ponto negativo. Mas a bateria não é o único problema. Esse carro também tem um segundo ponto negativo. E dessa vez, eu vou ser polêmico novamente. Pouco tempo atrás aqui no canal, a gente testou o Aval H6. E nessa avaliação, o Davi colocou o espaço do porta-mala como um dos pontos negativos do carro. E muita, mas muita gente nos comentários veio discordar. Falando que a gente estava falando na base do achismo, que a gente não tinha feito uma medição correta, que ele tinha um dos maiores porta-malas da categoria, se não o maior. Mas a verdade é que aqui no BYD Song Plus a gente sofre exatamente do mesmo problema que a gente já tinha visto no Aval H6. Então a gente está falando de um porta-mala que tem um tamanho, um formato muito parecido com um porta-mala de sedã. Então a gente está falando de um porta-mala que é fundo, mas que é muito baixo. Então quando a gente pega os seus concorrentes nacionais, Jeep Compass, Corolla Cross e Volkswagen Taos, a gente tem todos eles a medida de porta-mala feita através do padrão VDA, que usa bloquinhos padronizados. Aqui no caso do GWM e também do BYD, o que a gente tem é uma medição ou feita na padronagem líquida ou feita ali até o teto do carro, não usando apenas ali a parte útil do porta-mala. Então, por mais que esse número de 570 litros impressione e por mais que na hora que você olha ali o porta-mala, abra ele não tenha um espaço ruim, era sim de se esperar um espaço um pouco melhor. Seja por conta do comprimento desse carro, que é muito grande, 30 centímetros a mais do que o Compass, vale lembrar, ou seja pelo fato que a gente está falando aqui de um carro que não tem step ali atrás, apenas um kit de reparo. Então, repito, 570 litros não é pouco, mas a gente está falando de uma medida diferente e de um espaço que poderia ser muito melhor, considerando o tamanho desse carro. Então, custando R$ 229.990 em um pacote fechado único, o BYD Song Plus é um carro que entrega exatamente o que o brasileiro espera, ou seja, tudo com um preço baixo. Longe de ser um carro barato, Claro que não, nenhum carro dessa categoria vai ser. Mas aqui a gente tem uma sensação de estar levando um conjunto muito mais completo do que na maior parte dos concorrentes nacionais. Ou seja, por um preço aqui de versões intermediárias aqui dos seus concorrentes, você está levando um carro maior, mais espaçoso, com um conjunto PHEV, com bons equipamentos, com uma qualidade construtiva realmente em outro patamar. E além do mais, é um carro bem bonito, Pelo menos eu acho. Então, se você, depois de ouvir tudo isso, vai pegar aí o seu livro de história, de filosofia, de economia, ou então suas bandeiras partidárias, para falar que esse carro só consegue ser barato dessa forma porque o governo chinês está subsidiando para ganhar mercado e para acabar com todo o planeta, cara, no final das contas, para quem está comprando esse carro aqui, o que realmente importa é que você está levando um carro com um conjunto muito bom por um preço acessível. A BYD
já provou mais de uma vez aqui no Brasil que consegue trazer bons carros com preços acessíveis. Estou muito curioso para saber como que vão ser os próximos passos da marca aqui no país. Além aqui desse carro que tem esse conjunto PHEV, a gente também tem vários outros elétricos e mais híbridos também prometidos aí para os próximos anos. Mas ouso dizer que esse conjunto PHEV é o meio termo ideal aqui para o nosso país. Os carros elétricos ainda têm diversas limitações que são totalmente compreensíveis. A gente está falando de carros que, mesmo que tenham autonomia muito boa, tem um tempo de carregamento maior, tem algumas limitações ali na estrada, tem também aqui uma estrutura ainda incipiente no nosso país. Então os carros elétricos talvez sejam um passo um pouco grande demais para a maioria das pessoas. Mas esses conjuntos PHEV aqui conseguem juntar o melhor dos dois mundos. A gente consegue ter a eficiência de um carro elétrico, a gente consegue ter um carro que roda de forma 100% elétrica nos seus trajetos no dia a dia, e a gente ainda tem aqui um tanque de 60 litros de gasolina e uma excelente eficiência energética para conseguir fazer viagens muito longas, chegando a uma distância aqui, um alcance de 1.100 km. Espero que vocês tenham gostado aqui de conhecer o BYD Song Plus aqui no Drive-On. Se você quer conhecer aí os seus concorrentes, quer conhecer o GWM, quer conhecer também o Compass, quer conhecer também outros carros da BYD, aqui no canal você não encontra todos eles em diversos vídeos diferentes, em diferentes versões, seja aqui avaliado por mim ou pelo Davi. Então não deixe de se inscrever, assista os nossos outros vídeos e a gente está de volta aqui no próximo sábado ao meio-dia. Um abraço a todos, até mais! E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.